E aí galera, beleza com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Concept Art. Bom, na aula de hoje aí nós vamos falar sobre desenho e arte, né? Alguns métodos de desenhar, vamos falar sobre ferramentas, história do desenho, algumas coisas aí que vocês vão precisar para poder fazer os desenhos de vocês, ok? Então vamos começar aí para que vocês possam entender como é que vai ser a aula de hoje. Então papel e caneta na mão para começarmos a nossa aula de hoje. Vamos começar a falar sobre o desenho e arte, né? E a pergunta que todo mundo fala, né? O que faz a arte em nosso game se tornar algo atrativo? Então aqui eu coloquei uma imagem com vários desenhos de vários personagens que eu acredito que vocês já tenham vistos, né? E esses personagens, eles ajudam a pessoa a lembrar o jogo, né? E coloquei até uma frase aí, ó: o desenho torna as coisas mais memoráveis e reconhecidas. Então toda vez que eu vejo um personagem, eu lembro do jogo que eu acabei jogando com ele, enfim. E aí a gente acaba lembrando melhor sobre aquele jogo. Então eu separei alguns personagens aí de alguns joguinhos que tem e outros jogos recentes também que tem aí. No caso do desenho e arte, que a gente está falando aqui nessa primeira parte, seria o seguinte: a atualização, né? No caso aqui estamos falando de programa agora, tá? Vamos sair um pouquinho dos games, vamos falar agora um pouquinho de programa. Então, se a gente pegar aqui o Paintbrush antigo, né? Ele tinha todo esse design, e aí depois veio o Paint novo, né? Do Windows 10 com outro design. Então isso aqui é atualização, para não ficar cansativo, aquele desenho antigo, né? E aí as pessoas acabam criando novos designs para que o usuário se faça a interação melhor com o aplicativo, tá? Só que também tem um problema, às vezes o usuário se acostuma muito com aquele design e aí quando cria um design novo, ele fica meio que perdido. Vamos voltar aqui no exemplo do Paint, que é o que vocês estão vendo. Vocês têm aqui as caixas de ferramentas do lado esquerdo, e aí no design novo, as mesmas caixas de ferramentas estão aqui no canto superior. Voltando agora para o jogo, nós temos aqui a evolução dos personagens. Então eu separei alguns personagens, né? Tem um personagem principal que todo mundo conhece, ou se não conhece, deveria conhecer, que é o Mario Bros, né? Então a gente começa a ver a evolução dele, ó, como ele era feito, a mudança que ele foi tendo, até chegar hoje no Mario Bros que a gente conhece. A mesma coisa aqui com o Zelda, Donkey Kong, e aí por aí vai. Tem vários aqui personagens. Tá aqui de novo a evolução, né, de 1981 até 2014, lembrando que a gente está em 2021. E também em jogos de corridas, né, nós temos aqui as evoluções dos carrinhos. Então, por exemplo, as pessoas de hoje, né, se for pegar um joguinho desse meio antigo aqui, vai começar a reclamar do gráfico. Nossa, o gráfico antigamente era horrível, mas foi baseado nesses gráficos de antigamente e hoje nós temos os gráficos melhorados. Tá? Então tudo vem em cima de um desenho, né? Como é criado os personagens, como é que é a evolução deles, tá? Geralmente a evolução dele é para que possa melhorar o desenho. Então eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho da história do Mario Bros. Para quem não conhece aí, né? Separei ele porque ele é um dos personagens principais, né, da história aí. Então assiste esse vídeo para que vocês possam entender um pouquinho. Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje mostramos um pouco a história da franquia dos jogos do Mario, da Nintendo, comemorando 35 anos do lançamento do Super Mario, o encanador bigodudo que se transformou num símbolo dos videogames, e é considerado praticamente o embaixador dos jogos digitais. Vem com a gente saber mais! Poucos sabem, mas o Mario apareceu pela primeira vez em Donkey Kong, jogo de 1981. Ele é o carpinteiro responsável por resgatar a jovem Pauline das garras do gorila. Na época em que o jogo saiu nos Estados Unidos, seu nome era Jumpman. O nome Mario veio em 1983, com o lançamento de Mario Bros,
o primeiro jogo da franquia. Rebatizado em nome do dono de um dos armazéns usados pela Nintendo em Nova York, o carpinteiro se transformou em encanador e partiu para conquistar o coração de gerações de gamers. O visual se manteve o mesmo do jogo de origem, muito em parte para contornar as limitações técnicas da época. A aparência do Mario se consolidou, de fato, conforme a tecnologia dos jogos melhorava, permitindo aos desenvolvedores adicionar mais detalhes ao personagem. Se considerarmos o tempo decorrido desde essa primeira época, o jovem Mario ainda possui 25 anos. Curioso, né? Além disso, a princesa Peach é considerada, ao menos oficialmente, uma amiga próxima do encanador, e não sua namorada. Apesar de ter feito relativo sucesso no Japão, a dupla Mario e Luigi ainda não eram conhecidas no exterior. E pior, o mercado de games enfrentava a famigerada crise de 1983, causada pela grande oferta de jogos de baixa qualidade do Atari e pelo lançamento dos computadores pessoais. O que mudou a situação foi o lançamento do NES, ou Nintendinho, apelido pelo qual o console ficou conhecido depois de 1975. Junto a ele foi lançado o Super Mario Bros., o jogo de maior sucesso da franquia, e que ocupou o primeiro lugar dos mais vendidos durante 22 anos. Foram mais de 40 milhões de cópias oficiais vendidas ao longo desse período. O console, ao ser vendido junto com o jogo, também fez um sucesso estrondoso e lançou o Mario não só aos Estados Unidos, mas ao mundo inteiro. Desde então, são mais de 200 jogos na franquia, e até um filme lançado na década de 90. A fama se deu também pela alta qualidade do Super Mario Bros., que melhorou muitos aspectos do primeiro jogo de 1973. Era possível, por exemplo, pegar os cogumelos para aumentar o personagem e as florzinhas que conferiam o poder de cuspir bolas de fogo. Além disso, o jogo introduziu de fato a personagem Bowser, principal rival dos irmãos Mario. Sim, o sobrenome da família também é Mario, o que significa que seus nomes são Mario Mario e Luigi Mario. Não é de se espantar que o sucesso absoluto do Mario o tenha transformado no carro-chefe da Nintendo. Por isso, ele esteve presente em jogos de todos os consoles lançados pela companhia, desde os de mesa, como o Super Nintendo, até os portáteis, como o Nintendo DS. Foi o Super Nintendo, inclusive, que os fãs puderam jogar com o dinossauro mais querido dos games, o Yoshi. O simpático personagem foi adicionado ao Super Mario World, jogo lançado em 1990 e que se tornou o mais vendido da história do Super Nintendo. Com o boom dos consoles portáteis da Nintendo, mais nitidamente o Game Boy e Nintendo DS, o já consagrado encanador vermelho teve seus jogos clássicos disponibilizados. Assim, qualquer pessoa com console poderia jogar Super Mario, por exemplo, enquanto esperava na sala do médico. Isso contribuiu para estender o sucesso do Mario por várias gerações. Os pais que jogaram Super Mario Bros. No Nintendinho poderiam agora compartilhar experiências com seus filhos e sobrinhos. No final da década de 90, a Nintendo apostou em outro console de mesa, que ficou conhecido compartilhar experiências com seus filhos e sobrinhos. No final da década de 90, a Nintendo apostou em outro console de mesa, que ficou conhecido por expandir os horizontes da famosa franquia, o Nintendo 64. Com a possibilidade de processar gráficos tridimensionais, o console foi a casa do Super Mario 64, onde o jogador pode explorar com mais detalhes o Reino Cogumelo, lar do Mario. Depois do Nintendo 64, o Mario ficou um pouco apagado em solo brasileiro, provavelmente por causa do pouco conhecimento acerca do GameCube, console que competia com o Xbox e PlayStation 2. Esse cenário mudou a partir do lançamento do Wii, que trouxe com ele outro sucesso, o Super Mario Galaxy, lançado em 2007. Em 2010 foi lançado o Super Mario Galaxy 2, destinado ao Wii U. O jogo marcou uma pausa em inovação da franquia. Outros jogos lançados ao longo da década de 2010 continham muitos elementos de entradas antigas, como o Super Mario Maker, lançado em 2015. Isso mudou com a chegada do Super Mario Odyssey, lançado em 2017 para o Nintendo Switch. Tendo em vista a capacidade técnica, o jogo foi um grande sucesso de vendas e na crítica aclamado até hoje. Mais recentemente, para comemorar o aniversário de 35 anos da franquia, a Nintendo anunciou muitas novidades, como um Game & Watch, console portátil antigo da Nintendo, temático do Mario, uma versão para Switch do Super Mario 3D World, o Battle Royale Super Mario 35 e o Mario Kart Live Home Circuit, que usa tecnologia de realidade aumentada para transformar a casa do jogador numa pista do jogo. Além desses novos jogos, foram anunciadas também duas coletâneas. A primeira, Super Mario 3D All Stars, que possui versões remasterizadas dos clássicos Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. A segunda, Super Mario All Stars, foca nos jogos mais antigos da franquia, como Super Mario Bros. E suas sequências, Super Mario 2 e 3. Além disso, a Nintendo prometeu mais novidades para o ano que vem, e também já deu pistas sobre um filme de animação que deve sair em 2022. Caso queira saber mais sobre a evolução do Mario, ou então conferir um review do Super Mario 3D All Stars, você pode acessar as matérias no nosso site, que estão na descrição desse vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ative o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as novidades. E se você tiver um tempo, veja o nosso vídeo sobre as 25 tecnologias notáveis dos últimos 25 anos, que faz uma viagem... Bom, aí é o seguinte, o que eu tentei mostrar para vocês é a tecnologia, né? Vamos voltar aqui nesse slide aqui, que é a evolução do Mario. Então, quem percebeu, quem prestou atenção no vídeo,
Vocês perceberam que não só o Mario, né, mudou a evolução do próprio bonequinho, do personagem, né? Como a evolução dos gráficos, né, do cenário, essas coisas que mudaram, tá? Tudo isso é um desenho. Então é feito um desenho, é elaborado um desenho na hora de você montar o seu jogo, tá? Tudo isso tem que ser pensado. Então, com o tempo, né, a tendência é que as pessoas vai melhorando os seus jogos. No caso aqui, nós temos algumas ferramentas, né, que se usa para fazer os desenhos, como compasso, o lápis de cor, a lapiseira, o lápis e o esfuminho, né? Então, assim, são ferramentas que a gente usa para que a gente possa desenhar os nossos personagens, desenhar os nossos cenários. Então, às vezes tem pessoas que já viram essas ferramentas, mas não sabem nem para que serve elas, tá? O exemplo aqui do esfuminho. Então, às vezes a pessoa já viu ele e nem sabe para que serve, ó. O esfuminho é usado principalmente por desenhistas para esfumar retratos ou caricaturas. Então, às vezes as pessoas nem sabem para que serve isso. Outra ferramenta também muito usada são as lapiseiras, certo? Que são ótimas para fazer traços finos e precisos, né? Para desenhar prédio, casas, cabelos, pelos, né? Então, na hora que você for fazer o desenho, a lapiseira é melhor. Lembrando que as lapiseiras, elas têm os diâmetros, e cada diâmetro tem um objetivo, né? Tem o diâmetro 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, tá? O 3B até o 9B. Então, assim, na hora que for desenhar, tem que saber qual é o diâmetro que você vai usar da lapiseira. Senão você acaba pegando um diâmetro muito fininho e na hora que você desenhar, você acaba quebrando a lapiseira, né? O grafite dela, vamos dizer assim. Tem aqui a graduação do lápis, né? Muita gente não sabe às vezes para que serve propriamente o lápis, certo? Aqueles lápis têm a extensão HB, né? Então aqui tem os desenhos deles para que a gente possa entender. Então o lápis também é para desenhar juntamente com a lapiseira. Lápis H é duro, mas é indicado para desenhos técnicos. O lápis HB, lápis fácil de ser encontrado, pouco forte que o H. E o lápis B, esse já é o oposto do H, é mais macio e seu traço é mais escuro, tá? E aí nós temos as numerações do lápis. Obviamente não pode comprar qualquer um. Então, se você pensar um dia sem desenhista, seja de games, seja de desenhar caricatura, enfim, qualquer tipo de desenho, precisa conhecer essas ferramentas de desenho que você vai usar bastante. Não se desenha com caneta, tá? Temos também aqui a mesa digitalizadora, tá? Que é um lapisinho, uma caneta, vamos dizer assim, em cima de uma mesa, aonde você vai desenhar e automaticamente já vai sair lá no computador. Então você não tem o processo de desenhar no papel, depois escanear e aí passar pelo computador. No caso dos softwares de edição de imagem, nós temos um bastante conhecido, que é o Photoshop, né? E também temos o GIMP. Legal? Obviamente que o Photoshop é bem melhor, tá? Porém, o Photoshop ele é um software pago, já o GIMP ele é um software gratuito. Legal? O que faz no Photoshop, nem tudo dá para fazer no GIMP, tá? Porque o Photoshop, vamos dizer assim, ele seja mais profissional. Outro também que a gente usa como edição de imagem, o CorelDRAW, tá? E o Inkscape. Também, o CorelDRAW ele é mais profissional, ele é um programa pago e o Inkscape não. Legal? Partimos então agora para algumas técnicas. Então eu separei algumas técnicas. Obviamente que eu não vou falar todas hoje, vamos fazer por pouco, né? Para que a gente possa, em cima destas técnicas, vocês possam desenvolver em casa, pegando um papel, preferência um sulfite, né? Sem linha, sem nada, todo branco, não usa aquele papel de caderno. Então tem algumas técnicas aqui de desenhar o rosto. Então tem aqui o passo a passo, né? Ele começando com uma bolinha, você faz a divisão,
até você chegar exatamente aqui no rosto. Eu vou mostrar em forma de um vídeo para ficar mais fácil vocês entenderem essa técnica. E aí depois que você assistir essa técnica, eu gostaria que vocês treinassem em casa essa técnica aí, tá? Ele mostrando aqui como você consegue desenhar o cabelo, o rosto, o olho. A gente vai por parte. Vamos começar hoje o rosto, depois vamos falar da orelha, vamos falar do corpo, vamos falar de cenário. A gente vai falar de várias técnicas aí, parte por parte, para não acumular muita informação. Então vamos conhecer aqui a técnica do rosto. Começo marcando um círculo, não tem problema que fica mais linhas ali, mais traços, a gente pode apagar o excesso depois. Agora eu marco no meio e confiro com o lápis. Faço uma linha transversal ali, cortando o círculo no meio, descendo um pouco mais ela. Na parte interna eu divido em 3, confiro com o lápis e passo a medida para baixo também, que ali vai ser a base do queixo. Agora eu sigo desenhando a parte do maxilar ali, a lateral do rosto, indo para o queixo. Aqui observa que fica uma espécie de formato de uma pipa, ali meio enviesado. São dois ângulos diferentes ali que se encontram. E agora eu sigo fazendo as linhas do olho, do cabelo e do nariz. E agora marco essa parte de baixo pelo meio, confiro e marco no meio novamente. Nesse espaço entre esses dois risquinhos do meio vai ser a boca. Então a linha que divide os lábios eu faço ela um pouco acima do meio, porque o lábio de baixo é um pouco mais largo. E agora eu divido a parte de cima, a linha central ali, em 5 partes iguais. Essa medida é um pouco chata, então a gente tem que ir ajustando. Faz várias vezes, vai riscando e apagando. Agora eu desço a linha dos olhos e do nariz, que eu vou começar a trabalhar ali a parte interna do rosto. Observa agora fazendo o olho, e por ser um olho feminino eu deixei ele um pouco mais fluido, um pouco mais suave as linhas. E vou começar agora a fazer a íris. Observe que eu faço uma esfera total mesmo, e depois eu posso apagar esse excesso que está para cima ali. Assim facilita a gente criar uma esfera correta da íris. Agora a pupila bem no centro, observando que é no centro da esfera total, não no centro do olho. Reforço um pouco a linha de cima do olho e vou partindo para a sobrancelha. Observa que por ser um rosto feminino, eu vou deixar ela um pouco mais arqueada e fina. Ela é meio inclinada ali no começo e no final faz uma curvinha ali para baixo. Desenho as orelhas agora e vamos partir para o nariz. Faço as laterais ali, as curvinhas do nariz, pegando nessa extremidade da medida. E partindo para a parte de baixo ali, do furo das narinas. Faço agora só uma marca suave naquele sulco que existe entre o nariz e o olho, descendo pela sobrancelha ali. Agora partindo para a boca, mais para o lado de cima. Eu vou descer agora uma linha na direção dos olhos, para eu me localizar na hora de fazer a boca e manter a proporção certa. A gente pode até estender a boca até essa linha, mas nesse caso aqui eu vou deixar a boca um pouco menor. Observa que a parte de baixo da boca, o lábio ali é um pouco mais largo, um pouco mais grosso. Agora eu faço a pálpebra em cima do olho. Eu vou dar uma reforçada na linha do contorno do olho, do rosto, desculpa. Agora eu venho apagando todo esse excesso de linhas que a gente não precisa mais, deixando o desenho mais limpo, mais natural, mais suave. Faço agora os cílios para dar um olhar feminino mesmo. Vou partindo para o cabelo. Repara que ali naquela marca que eu fiz da linha do cabelo, o cabelo nasce ali. Ali eu fiz um corte, aliás um penteado dividido no meio, mas aí fica a critério de cada um, fazer o penteado que acha mais conveniente. Aqui o cabelo solto e liso. Faço algumas marcações das mechas e venho novamente apagando o excesso de linhas
para deixar o desenho mais limpo. Parto agora para a finalização, ali na parte de baixo do pescoço. Veja que por ser um rosto feminino, ele é um pouco mais fino. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, abraço. Bom, vocês perceberam nesse vídeo aí o seguinte, né? Foi feita algumas marcações e essas marcações foram feitas bem clarinhas, né? E aí depois você vem com a borracha e você vai apagando essas marcações. Então eu queria que depois vocês tentassem fazer essa técnica, tá? Assiste o vídeo várias vezes, vai pausando ele, para que tenta sair pelo menos um rosto aí. No caso aqui o rosto foi de uma mulher, mas vocês podem tentar fazer um rosto qualquer aí que vocês queiram, tá? Temos aqui uma técnica de corpo, eu não vou me aprofundar agora, só vou mostrar para vocês, depois a gente vai se aprofundar, certo? E aonde você tem os bonequinhos aqui, e aqui do lado direito ele mostra, né, que o tamanho do corpo seria mais ou menos várias cabeças, né? Então se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabeças, praticamente para você montar um corpo, né, do ser humano aí. E aqui tá os bonequinhos, né, a forma de ser montado. Mas aí a gente vai se aprofundar depois mais para frente essa técnica do corpo aí. Temos também aqui uma técnica de perspectiva, né, aonde você começa a ver o desenho um pouquinho de longe, né, em forma de perspectiva, que também é muito legal para poder fazer os cenários, né? Então, para criar os cenários, a gente vai usar as perspectivas para que a gente possa criar o cenário. É como se o cenário estivesse andando para você, né? Como se você estivesse vendo o cenário de perto, né? Por isso que as árvores mais perto elas ficam maiores e quanto mais longe você vê o objeto, menor ele vai ficar, tá? Então eu vou finalizar a aula de hoje, finalizando com essa parte de perspectiva. E aí na próxima aula eu entro na parte do esboço. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho também do desenho do corpo, da orelha, tá? Os gestos, a gente vai comentar tudo isso, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, valeu, fui, 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 fui.